Quem já foi vítima de bullying, levanta a mão. Quero ver quem é que já foi vítima. Eu quero ver quem é que não foi. Quem é que não foi? Né? E a outra coisa, porque a gente sempre fala assim, fui vítima. Mas será que a gente também já não foi autor, não foi aquele que fez o bullying? Será que a gente, se fizer um exame bom, você nunca colocou nenhum apelido pejorativo em ninguém, não? Nunca riu de alguma piadinha que alguém fez depreciando outra pessoa, ou porque ela era nordestina, ou por causa da cor da pele, ou por causa da religião também. Questão de, porque é macumbeiro, é porque é espírita, ou é porque é evangélico, ou até mesmo pela preferência sexual, porque é isso e aquilo, né? Eu acho que talvez, se a gente fizer um exame na nossa vida, a gente vai perceber que nós não fomos apenas vítimas, mas que num momento ou noutro, a gente acabou entrando na roda dos escarnecedores, rindo de piadinhas que difamam, que zombam, que ridicularizam, que diminuem as pessoas. O brasileiro, como o brasileiro gosta de rir, e gosta de rir às custas dos outros, não é? Sabe, a gente ri, a gente zomba, a gente ridiculariza e acha isso tudo muito normal. Bom, eu já fui vítima dessa porcaria, sabe? Me chamavam de Cabeção, era maldade, não tinha nada a ver, mas era o meu apelido, Cabeção. Eu andava e ela vinha molecada, só que você tem 5 anos de idade, você tem 6 anos de idade, você não tem muita estrutura para aguentar o tranco, sabe? E a musiquinha, você viu o Cabeção por aí? E aí vinha aquelas piadinhas, né? Maldade, filho, maldade dos seus amiguinhos te chamarem de Cabeção, que maldade, não tem nada disso, você não tem problema nenhum com a cabeça, mas me empresta o seu boné para eu fazer a feira. Vocês estão rindo de mim, isso é bullying. Então, porque tem espinha, choquito, né? Porque tem a boca grande, é bocão, qualquer coisa, pé muito grande, é chulapa. Então, olha gente, os apelidos, careca, e a maldade é grande. Deixa eu falar umas coisas para vocês, uma coisa muito séria. A gente tinha acabado de jogar uma partida de futebol e na frente de casa tinha como que uma espécie de arquibancada improvisada, porque era a escadaria que ia para o bar, para a venda, para o armazém da frente. E depois estávamos todos nós ali apostos naquela escadaria, cansados, e passavam 2 rapazes, amigos nossos que costumavam jogar bola, só que agora eles estavam trabalhando. E eles vinham com aquela mochila que tinha marmita lá dentro, e a gente sabia que tinha marmita lá dentro. E alguns dos nossos amigos começaram a zombar deles. Eu não sei que nome que eles deram para quem carrega marmita, para quem, sabe, tinha uma maneira de chamar pejorativa, marmiteiro ou qualquer coisa, zombando deles. Eles começaram a trabalhar e agora estavam sendo motivo de chacota pelos outros. Todos nós vamos carregar marmita um dia. Daquela turma ali não teve um que escapou, mas estavam lá zombando dos dois, porque estavam trabalhando. E eu lembro desse dia e lembro com tristeza da reação deles. Eles quiseram partir para a briga, eles se sentiram muito ofendidos. Mais tarde, esses 2 amigos, eles não vão mais trabalhar, eles vão para o mundo do crime, eles vão para o mundo do tráfico, e eles vão ser assassinados, gente. Esses 2 amigos. E eu fico pensando, se aquele bullying não tem algo a ver com o destino dessas pessoas. É gozação, mas estamos zombando porque eles estão trabalhando, porque eles são pobres, porque eles trabalham, eles são office boy, porque eles carregam marmita. Então zombou do trabalhador e que de repente
por causa dessas pressões, vai acabar vendo com mais simpatia as ofertas de riqueza e de sucesso. Você está entendendo? E por aí vai. E os apelidos para as meninas que namoram muito já vão ser galinhas, e outras coisas mais que vão sempre deixando uma pecha, uma marca, e muito ruim isso. Bullying, escárnio, discriminação, e vai criar o quê? Complexo. E o complexo você pode ter lá dentro de casa, né? Na minha família, meus irmãos eram loiros, e eu não. Eu já era meio queimadinho do sol, cabeçudo. Chegava as vizinhas, minha mãe era costureira, chegavam as vizinhas em casa, via o Celso loirinho, o Silvio loirinho, e chamava atenção, né? Os loirinhos chamavam mais atenção. Ai, que lindo, o Celso é lindo. Aí olhava para mim, via que eu estava presente. Ah, ele também. Vai vendo. Isso. Bom, você pode lidar, você supera essas coisas. Mas eu penso que as meninas podem ter mais dificuldade com isso, porque ser feio para o menino já é normal, sabe? A gente não espera muita coisa mesmo da vida. O que eu queria era jogar bola. Eu não me importava se eu era bonito ou feio, eu queria jogar bem bola, eu era ruim de bola. Então as coisas começam a complicar, você é cabeçudo, você tem espinha quando você é adolescente, você é muito ruim de bola, eu era o pior da vila. Não estou falando isso aqui para... o Celso é testemunha, estava lá. O Leandro era muito criança para saber quão ruim eu era de futebol. Eu era o último a ser escolhido, e só eu torcia para ter um dinheirinho para ter a bola, para poder jogar, porque se eu não fosse o dono da bola, talvez eu não tivesse espaço. Isso aconteceu. E aí fui jogar basquete na 5ª série, e também era ruim de basquete, alto, vai dar para o basquete, não, nem no basquete ia bem, tímido, um negócio com... Então é muito problema. Eu lembro que na 5ª série, uma vez frustrado, porque o técnico de futebol não estava de basquete não estava me colocando no time titular, já na vila eu já era preterido, já era meio feioso, então... tinha problema nos dentes, tinha cabeça grande, essas coisas todas. Eu lembro que na 5ª série, o meu mundo estava ruindo. Sério, na 5ª série eu estava numa crise existencial. Eu lembro de subir a rua de casa e pensar, se eu morrer é melhor. Então foi a primeira vez que me ocorreu a ideia do suicídio, e não me pareceu alguma coisa ruim. Era como que um escape da pressão da vida. Falar, sabe, se eu morrer, não é tão ruim assim. Não estou dando certo em nada. Você está entendendo? E aí você pensa, devia ter gente que me invejava, né? Sempre tem alguém pior que você. Se isso te consola. Mas o cara está pensando até numa droga dessa. Mas por quê? Porque é tanta coisa. E os outros não sabem o mal que estão fazendo. Comentário, aquela coisa toda, chacota. Bom, complicado. Eu não vou me alongar nesse diagnóstico mais complexo, baixa autoestima. Cada um tem de alguma coisa, não está satisfeito, e o tempo passa. Bom, vamos falar de um personagem da Bíblia, que ele é um verdadeiro herói. O nome dele é Moisés. E quando a gente fala de Moisés, ele está no topo entre os heróis da fé, né? Vamos falar de Moisés? O grande Moisés. Lê lá Hebreus capítulo 11, ele está em destaque entre os heróis da galeria da fé. Ele é citado 79 vezes só no Novo Testamento. Se contar do Velho, então, aí ele arrebenta a boca do balão. Tem um filme, né? O Príncipe do Egito. Quem é o Príncipe do Egito? Moisés, né? Ele era profeta, ele foi o grande libertador do povo hebreu. Olha só essa figura, né? Épica do cinema, Moisés abrindo essa autoridade, esse homem tão usado por Deus, tão poderoso em obras. Moisés, quem diria que Moisés tinha baixa autoestima, tinha tremendos complexos. Vamos dar uma olhada nisso? Nem sempre ele foi esse herói todo, né? Começou até muito mal, diga-se de passagem.
As desculpas de Moisés, a gente vai ver quando ele foi chamado, aí tem essa figura da sarça ardente, Deus se manifestando a ele, fazendo o chamado, chamando a ele para uma grande missão, para ele ser o líder, o porta-voz, o instrumento de Deus para libertar o povo de Israel. E olha só as desculpas que o Moisés apresenta. A primeira, você encontra lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11. Quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O senhor está enganado, Deus. O senhor encontrou a pessoa errada. Quem sou eu? Então, é porque não se via assim com bons olhos. Questiona o próprio Deus. Fala assim: Deus, o senhor não sabe o que o senhor está fazendo. O senhor está enxergando direito, né? O senhor me conhece mesmo? Será que alguém acabou enganando o senhor aí? Por que o senhor me chamou? Justo eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para isso? Quem sou eu para aquilo? Quem sou eu? Gente, olha, o problema do bullying é que ele vai atrapalhar as nossas relações com Deus. Ou do bullying não, dos complexos, da baixa autoestima. Vai atrapalhar nossos relacionamentos com as outras pessoas. Se você tiver algum problema de autoestima, isso vai comprometer inclusive a sua leitura das ações ao seu redor, dos outros em relação a você. Você já vai interpretar as coisas todas da pior maneira possível. Simplesmente porque você tem um problema. Você tem um problema. E você vai achar que a outra pessoa está agindo assim, porque ela reconheceu que você tem esse problema, porque ela está de perseguição ou qualquer coisa assim. Você vai se sentir mais facilmente ofendido, porque você tem um problema, um complexo. Tem até uma ilustração. Eu que sou avô agora, gosto de ilustração que fala de vovô. Mas o vovô não é muito bem-humorado não, era um vovô bem mal-humorado. Ele estava deitado na sala, e aí o neto chegou, o neto levado chegou, e pegou um queijo daqueles com cheiro muito forte, e colocou um pouco do queijo no bigode do vovô, e aí o vovô sente aquele cheiro, acorda, assustado, ué, que cheiro é esse? Essa sala está cheirando muito mal. E o vovô corre pela casa, e vai percebendo que todos os ambientes em que ele entra estão também mal cheirosos, e ele passa a praguejar, essa casa inteira está empesteada. De repente ele vai lá para fora e percebe: o mundo está cheirando mal. E o problema não era necessariamente nem com a sala, nem com a casa, e nem com o mundo. O cheiro ruim estava debaixo do nariz dele, não é? Esse é um problema às vezes. Se a gente tem um problema em nós mesmos, isso vai atrapalhar, atravancar tudo mais, o nosso potencial para a vida. Você não vai se achar capaz, você vai fugir da raia, você vai ficar na miúda, você vai ficar na defensiva, e você vai interpretar negativamente tudo mais, porque você já tem aquilo na sua cabeça. É uma praga. Então de repente vem uma oportunidade dessa. Ninguém nada mais do que o próprio Deus, o ser mais poderoso do universo, te convoca, te oferece uma oportunidade gigantesca, e você recua, e você diz: quem, eu? Isso deve ser uma pegadinha de Deus. Não é possível, eu não, eu jamais. Atrapalha tudo. Vai atrapalhar relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, relacionamento na igreja, relacionamento familiar, relacionamento no ambiente de trabalho, na escola, em tudo mais. Vai ser um estorvo. E olha aí os complexos de Moisés. Moisés teve complexo de inferioridade. Algumas razões que a gente encontra na história de Moisés, talvez tenha a ver quando ele descobre que ele é um filho adotivo. Ele que se via como filho da filha de Faraó, de repente descobre que ele é adotivo.
e descobre que os seus verdadeiros pais e toda a sua parentela são de hebreus que são escravos. Tem um episódio em Êxodo capítulo 2, que ele defende um hebreu que estava sendo açoitado por um egípcio. Nessa luta ele acaba matando o egípcio. Na sequência, no dia seguinte, ele vê 2 hebreus discutindo, e ele tenta apaziguar, e nessa um deles, hebreus, um desse que era hebreu, disse assim para ele: ei, quem você pensa que é? Você está querendo reinar sobre nós? Vai querer matar a gente também? E aí caiu a ficha para o Moisés, que nem dentre o seu próprio povo ele era querido, ele era desprezado pelo seu próprio povo, e que estava já na boca do povo o fato dele ter matado o egípcio, e o faraó, enfurecido, queria vingança, e ele teve que fugir. Então ele se torna um fugitivo, um desterrado, um mero pastor de ovelhas quando ele é chamado. Algo que era, assim, uma função das mais simples daquela época. Também quando ele é chamado por Deus, ele tem 80 anos de idade. Ele era velho. Se sentia muito velho. E a última razão, aquela que era a última pá de cal sobre a autoestima do Moisés, ele não era eloquente, ele não sabia articular muito bem o vernáculo, e ele era gago. Esse era o Moisés, cheio de complexo. Por isso ele reage assim diante de Deus: quem sou eu? A outra razão é: eles não vão me respeitar. O meu povo, veja só a atitude que lá 40 anos atrás, eles já tinham meu respeito, eles já suspeitavam: quem é você? Quem você pensa que é para ser líder da gente? Você quer governar sobre nós? Então, eu não vou ser bem recebido. Eles não vão com a minha cara, eles não vão me aceitar, não vão me respeitar, e muito menos o faraó. Quem sou eu diante de faraó? O faraó não vai me respeitar, ele é poderoso, eu sou um pastor de ovelhas. Opa. Não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Conversa sua, mentira sua. Como é que eles vão crer em mim? E aí, Deus dá uma força. Deus tem tanta misericórdia, tem tanta paciência com Moisés, e é maravilhoso ver isso, porque é assim Deus é também conosco. Deus revela o seu poder. Tinha uma vara na mão de Moisés, uma espécie de cajado, e de repente Deus fala: olha, coloque seu cajado aí no chão. E ele vira uma cobra. Moisés fica pasmo: mas como? Era o meu cajado, virou uma cobra. De repente Deus fala: põe a mão na cobra. Ele foi lá e ela vira uma vara de novo, de madeira. Nas mãos de Moisés, esse poder acontecendo e se manifestando de Deus. E aí Deus, mais uma dica para você: põe a tua mão no peito. E aí Moisés põe a mão lá no peito dele. Agora tira. Quando Moisés tirou, ficou assustado, a mão tinha ficado leprosa. E a lepra era, naquela época, a doença mais temida de todas. Era incurável e era aquela que mais assombrava as pessoas. E a mão dele tinha ficado leprosa, ele ficou assustado. Aí Deus falou novamente: coloca de novo a sua mão no peito. E ele colocou: agora tira. E a mão tinha sido curada. E por que Deus fez isso? Para dizer: eu estou com você, eu faço diferença na tua vida. Vai lá com coragem, você não está sozinho não, né? Mas você acha que depois desses sinais o Moisés ficou encorajado e acabaram-se as desculpas? O trauma era tão grande, os complexos e toda baixa autoestima tão tremenda, que ele continuou a colocar mais e mais desculpas. E qual é a próxima desculpa? Né? Parada dura esse Moisés, né? Nunca fui eloquente e sou gago. Como é que eu vou falar? Eu não posso falar. Eu sou gago, eu não tenho jeito para isso. O Senhor buscou a pessoa errada. E aí Deus, com paciência, com muita paciência, diz a Moisés:
que ele, que fala agora com Moisés, que tem revelado já seu poder a Moisés, ele é simplesmente o Criador das pessoas, ele é o Criador da voz, ele é o Criador dos olhos, ele é o Criador da fala, ele é o Criador de tudo, é ele que está mandando. E é interessante a ideia de que Deus não chama os capacitados, mas ele capacita os chamados. Então, confia. Eu estou com você, eu vou ensinar, diz Deus, eu vou ensinar você a falar, eu vou ensinar o que você tem que falar, eu vou estar com você nesse processo, você não precisa temer nada, vá com coragem. E aí você acha que depois dessa fala de encorajamento, Moisés tomou jeito e atendeu o chamado de Deus? Olha quanta conversa, né? Deus está tendo com Moisés, agora sim, mas Moisés parecia uma mula empacada. Continua apresentando desculpa, e a última é das piores. Envia outro, capítulo 4, versículo 13, menos a mim. Escolhe outro é melhor do que eu, outro é mais apto do que eu, escolhe outro, envia outro, me esquece. Parece aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, que quando o professor chama o nome dele, né? Eu não lembro direito qual era o nome do personagem, mas aqui ele dizia: como é que me achou aqui, né? Está escondido lá, não quer aparecer, não quer ser chamado, lembra? Como que é? É da Barbacena lá, ó. É Juscelino Barbacena. Como é que me achou aqui? Que medo de aparecer, que medo de ser convocado. Chama outro, outro é melhor do que eu, outros são mais capacitados do que eu. Gente, depois de tudo ele continuou com isso. Aí Deus ficou bravo, Deus fica nervoso, irado, mas ainda tem uma misericórdia de Moisés. Fala assim: tá bom, ufa, você é duro na queda, né? Mas eu conto ainda com você. Teu irmão fala bem, então ele vai falar no teu lugar, só que eu vou me comunicar com você e você comunica com ele, tá bom? E você sabe que o Arão não foi o melhor companheiro que Moisés podia ter, não foi. O Arão de cara, lembra da passagem dos 10 mandamentos? Moisés sobe, ele se demora, o Arão ficou agora na retaguarda tomando conta do povo, só que aquele povo, gente, aquele povo era duro na queda que nem Moisés assim. O povo já estava, Moisés está demorando, nós queremos voltar para o Egito, e o povo estava se rebelando, e o Arão, que agora é esse que é o ajudante do Moisés, é o irmão que vai ajudar, o Arão tem uma brilhante ideia. Olha, por que vocês não adoram? Eu vou fazer um bezerro de ouro, vocês adoram o bezerro de ouro. Eu acho que Deus não está com nada mesmo. Foi um negócio que ele fez. Entre outras coisas, outras pataquadas do Arão, temos esta, a célebre. Gente, olha porque Deus estava chamando Moisés. E era um Moisés que tinha que ser, e não o Arão. Deus sabe o que faz. O cara fala bem, fala bonito, mas não tem o tino para a coisa, né? Não é Moisés. E o Moisés vai se revelar depois muito valente, muito bravo, e Deus vai usar muito Moisés. Mas ele está dizendo: eu não sou qualificado, há muitos outros muito mais capazes do que eu, e por aí vai. Bom, resumindo, Moisés sentiu-se inferior a Faraó, ele teve medo de ser rejeitado, por isso a pessoa não se aventura, ela fica acanhada, ela fica muito aquém do seu potencial, por medo da rejeição, medo de se expor, de revelar as suas fraquezas, e também recusou confiar na capacitação divina daquele que chamava. Isso por conta da gravidade do seu problema, do seu complexo de inferioridade. Então vamos lá para a solução. Qual é a solução? É confiar em Deus, o teu Criador, né? E aí a gente lembra do apóstolo Paulo, que ficou com uma enfermidade muito séria, orou 3 vezes para ser curado, não foi,
e de repente Deus se manifesta a ele e diz: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta enfermidade tem um propósito da tua vida, é para que você não se ensoberbeça, em virtude das revelações de tanta coisa boa que eu vou comunicar a você, que eu vou revelar a você, para que você possa se manter humilde. Então, tem um propósito. E aí o apóstolo Paulo aprende que quando ele está fraco, é aí que ele está forte. E ele vai dizer coisas como: aprove a Deus que a excelência da glória do Espírito Santo, da graça de Deus, habitasse em vasos de barro, que somos nós, para que a excelência do poder seja sempre de Deus e não nossa. Está entendendo? Então, quando eu sou fraco, frágil, aí é que mais enaltecida fica, evidente, se apresenta Deus na nossa vida. E aí a gente deixa de ser o rei da cocada, e é Deus em nós. É por conta de Deus, foi Ele na nossa vida. Isso é que é maravilhoso. Amém. Deus na sua vida, Deus na sua fraqueza, Deus na sua limitação, Deus na sua debilidade, Deus maior. Deus exalta os humildes, abate os arrogantes, não é? Os últimos são os primeiros são os últimos. Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas dos sábios, dos poderosos, e as revelastes aos pequeninos. Então aqueles que não são, de repente passam a ser, e os que pensam que eram, de repente descobrem que não são. O Davi diante do Golias. Por que essa história é tão maravilhosa? Porque a gente sabe que o Davi não ia dar conta do Golias nunca, não é? A gente sabe que essa briga é uma briga, não é muito justa colocar alguém do tamanho de Davi para enfrentar alguém do tamanho do Golias. Mas essa história é fascinante porque a gente vê que se não fosse Deus na vida do Davi, ele nunca poderia vencer o Golias. E foi porque ele era pequeno, porque ele estava completamente, digamos assim, inferiorizado, é que a glória de Deus ficou maior, não é? É isso aí. Exatamente porque ele não tinha condições em si, porque ele tinha limitações físicas. Na sua limitação manifestou-se o poder e a glória de Deus. Por isso a gente pode dar graças a Deus por todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a gente pode agradecer a Deus por tudo, a gente pode ser feliz, a gente pode estar em paz com o nosso jeito de ser, com aquilo que a gente passou na infância, com aquilo que a gente sofreu, com os bullying, com tudo, porque Deus, qual é a opinião mais importante a seu respeito? É a opinião das pessoas? É a sua própria opinião a seu respeito? Ou é o que Deus pensa a seu respeito? Vamos lá, três alternativas, vamos ver se você passa na prova. A maior e a mais importante opinião é que você mesmo tem a seu respeito? É a opinião que as pessoas têm a seu respeito? Ou é a opinião que Deus tem a seu respeito? Moisés tinha uma péssima opinião a seu respeito. Imaginava ele que as pessoas tinham uma péssima opinião, ou teriam se o conhecessem de fato. Mas Deus parece que estava apostando no Moisés, né? É você mesmo que eu quero. O meu poder se aperfeiçoa na sua limitação. É interessante que Deus nunca curou o apóstolo Paulo dessa enfermidade, embora tenha curado de muitas outras, porque Deus é poderoso para curar todo mundo. Mas o meu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza. Essa fraqueza tem um propósito, uma razão de ser. Deus nunca curou Moisés da gagueira dele. Talvez até o curasse se ele não fosse tão teimoso, né? Se ele não empacasse daquele jeito. Mas é interessante como Deus nos usa a despeito das nossas limitações, fraquezas e debilidades. E quer saber de uma coisa? De repente,
aquilo que era motivo de nossa tristeza, chateação, revolta, passa a ser motivo da nossa maior alegria, porque o apóstolo Paulo vai terminar dizendo: muito mais me alegrarei nas limitações, nas fraquezas, nas necessidades, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. Sintam-se amados por Deus. Não deem bola para oposição, não entre na roda dos escarnecedores. Vamos respeitar, amar as pessoas, e a gente possa fazer que nem o Francisco. Deixa eu colocar aqui o Francisco de Assis. Eu gosto muito dele, não sei o que você acha. Camarada fora de série, não é? Coloquemos-nos em pé e ouçamos a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E essa parte principalmente, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.